2 Timóteo 3,16, nós vamos ler o versículo 16 e 17. Aleluia! A palavra do Senhor na segunda carta ao pastor Timóteo, né? Paulo escreve para ele, dizendo aqui a respeito da própria palavra, 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Obrigado, Pai, por essa palavra que foi deixado para que nós possamos ser habilitados para toda boa obra, palavra santa, palavra que edifica. Que nessa noite o Teu Espírito possa falar conosco, tocar em nossos corações, nos edificar mais uma noite na Tua casa, para que possamos ir embora daqui, Senhor, com o nosso coração cheio, transformado, edificado, restaurado, renovado, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Você pode se sentar. Aleluia. Essa palavra, a palavra de Deus, ela foi deixada, querido, para a gente praticar ela. E através da prática da palavra, nós desfrutarmos dos frutos dessa prática. Então nós não temos uma Bíblia apenas para conhecer, Deus, quem é Jesus, qual a sua obra, o que Ele fez na cruz. Sim, é para isso, mas não só para conhecimento. Não só para dizer aqui que a gente tem que ter misericórdia, amar, perdoar, sustentar, ajudar. Mas a palavra não é para a gente saber. A palavra é para a gente praticar. Porque senão ela não faz sentido em estar em nossas mãos, não faz sentido a gente ler, não faz sentido a gente aprender a palavra do Senhor. Jesus disse para a gente obedecer os seus mandamentos, né? Mas obedecer é a prática, e não apenas a leitura, e não apenas o conhecimento. E eu quero falar com você algumas coisas aqui do que Deus me trouxe, e como esse texto vem falar da palavra, como Timóteo diz aqui, que foi deixado para ensino, repreensão, correção, educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ninguém faz a boa obra de Deus se não for através da palavra de Deus. Amém? Tem muitas pessoas fazendo coisas boas, tem ou não tem, que não conhece Jesus, tem ou não tem? Mas se essa coisa boa não for através da palavra de Deus, não for através, debaixo da palavra, são coisas boas que não levam a nada e não trazem nada. Amém? E você foi chamado e perfeitamente habilitado para toda a obra de Deus. Então, pratique o bem, pratique a palavra de Deus. Eu quero passar com você alguns textos aqui, falando daqueles que praticam o mal. A gente conhece a lei da semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Então, olha para o teu irmão e diz assim para ele: aquilo que você planta, você vai colher. Amém? Fala para ele em nome de Jesus. Porque você vai plantar coisa boa. Amém? Você tem plantado coisa boa. E o que é praticar o mal? Eu quero falar primeiro do mal. O que é praticar o mal? Praticar o mal é não praticar a palavra de Deus. Porque todo aquele que não pratica a palavra de Deus já errou o alvo. Está praticando o mal. Você está entendendo? Diz assim comigo: quem pratica o mal não pratica a palavra de Deus. Amém? Eu sei que você tem conhecido muito da palavra, eu tenho buscado muito, mas nessa noite a reflexão para nós aqui é o que nós temos praticado do muito que nós sabemos. O que nós temos feito com tudo que nós sabemos? Satanás sabe muito da palavra de Deus, mas ele tem feito tudo ao contrário. Então, a respeito dos ímpios, eles escolhem coisas na vida dele. Romanos 2, versículo 9 vai dizer assim, tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que pratica o mal.
Aí você fala, você pode pensar assim já, se já não pensou na tua cabeça. Pastor, mas o crente também tem tribulação. Mas se você é um crente que está debaixo da glória de Deus, a sua tribulação está controlada, viu? A sua tribulação sempre vai trazer bênção para você. Você vai passar por ela, você vai vencer ela. Amém? E outra tribulação, quando o crente passa por tribulação, ele está com Deus, ele continua inabalável. Amém? Mas aqui nós estamos falando daqueles que fazem o mal. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal. Querido, ele pode sorrir, ele pode dar risada, ele pode fazer o que quiser no meio de todo mundo, mas o que tem na vida dele é tribulação e angústia. Essas pessoas são perturbadas, essas pessoas não dormem, essas pessoas não têm paz no coração, porque não praticam a palavra de Deus, mas praticam o mal. Jó 4:8. Segundo eu tenho visto, os que lavram a iniquidade e semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. O que ele planta, pode olhar, querido, na vida de quem é mal, na vida de quem gosta de praticar o mal. O que ele vai cegando a iniquidade, plantando o mal, ele volta colhendo tudo aquilo. E a gente sabe que a colheita sempre é maior do que o plantio, sim ou não? Você planta uma semente, quanto que vem depois? Uma semente de milho, quantas espigas dão? Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Eu quero passar um pouco rápido aqui, mas eu quero falar depois da prática da palavra, mas eu tenho que levar você a meditar nisso, querido. Salmo 9:15, afundam-se as nações na cova que fizeram. Ó, está falando de nação aqui. Fica de olho nas nações que são más, nas nações que tentam prejudicar as outras. Fica de olho nela, porque a palavra do Senhor diz, a cova que eles abrem, ele cai nela. Afundam-se as nações na cova que fizeram. Fizeram uma cova para alguém, e eles vão cair na própria cova. O laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Eu vou citar 2 casos na Bíblia, a gente pode citar muitos, né? Até na vida cotidiana nossa, na nossa história. Mas a Bíblia fala no livro de Esther, de um tal de Mordecai, não sei se você lembra dele. Amã não podia ver ele na frente, porque todos se dobravam diante de Amã, porque ele era uma autoridade lá naquele reino. Mas Mordecai, ele era um judeu, e ele diz, eu só me dobro diante do Senhor, diante de homens não. E aí ele fez uma forca para enforcar a Mordecai. E resumindo a história, esse mesmo Amã também pediu uma lei para que todo o povo judeu fosse morto lá no reino onde estava. Só que o rei não sabia que a sua rainha era judia. E quando ele soube que Amã fez uma lei para matar os judeus e a sua esposa era judia, ele não podia voltar atrás. O rei, quando selava com uma lei, com o seu anel, ele não podia voltar atrás. E aí, resumindo a história, ele ficou tão bravo com esse tal de Amã que ele diz assim, pendure esse rapaz e enforque ele. Aí um servo que estava lá diz, ele fez uma forca para Mordecai. Diz, então vai lá e enforca ele na forca que ele fez para enforcar Mordecai. E ele foi morto na forca que ele fez para o outro. Aquilo que o homem planta e deseja, ele vai atraindo para ele mesmo. Daniel na cova dos leões foi uma coisa bem parecida. Fizeram uma lei lá que por 30 dias não podia orar a não ser a outro, senão o rei. Mas fizeram com malícia de que Daniel fosse morto, porque ele era muito abençoado no reino. Ele era um homem de Deus, num reino distante, né? Estava no cativeiro. E aí Daniel até foi jogado na cova dos leões. Mas nenhum leão sequer lambeu ele. Os leões ficaram de jejum naquela noite. E no outro dia o rei foi lá, querido, porque o rei amava Daniel, mas ele teve que liberar que ele fosse lançado, porque ele tinha colocado a lei. E Daniel, naqueles 30 dias, continuou orando a Deus, e a lei não podia orar. Mas quando o rei foi lá e diz, Daniel, você vive, você está aí, o seu Deus salvou, ele diz, vivo, rei. Aí tira Daniel e lança na cova o cara que fez a lei,
para que Daniel fosse na cova. Fica de olho nesses políticos corruptos, que roubam, e depois você vê o fim da vida dele, que desgraça que é. Olha a família, olha a descendência, olha a maldição que vem. Porque toda essa prática do mal, ela é contra a palavra de Deus. O homem tem uma dificuldade de praticar aquilo que é santo, aquilo que é bom, aquilo que é puro, aquilo que é louvável. Ele tem essa dificuldade. Depois que Adão caiu, a coisa ficou difícil. Caim o primeiro homicídio já acontece na Bíblia. Caim mata Abel, e Deus tinha falado com Caim: Caim, o pecado está à tua porta, mas é você que domina, não atende o pecado, pratica o que é bom, eu também vou te aceitar. Mas ele foi, querido, e matou o irmão dele. E de lá para cá, o homem tem tido uma dificuldade de praticar. Às vezes a gente tem uma dificuldade de praticar, é dentro da nossa casa, é dentro da nossa família, é no meio da nossa parentela. Às vezes não é nem com pessoas estranhas, a gente não consegue, a gente tem uma dificuldade. Porque nós não estamos andando no Espírito. Nós conhecemos o Espírito, sabemos quem é o Espírito, mas não andamos no Espírito e não andamos na palavra, não andamos na vontade do Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como é aí no céu. E que dificuldade de a gente fazer a vontade do Senhor. Misericórdia, né? Quem pratica o mal fala de prisão, querido. São tudo frutos que vão vindo aí, ó. Provérbios 5:22, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Pessoas que não vão para lugar nenhum, que não vai para frente, não vai para trás, está preso em todas as áreas, porque o pecado ele é um laço. O pecado é algo que vem na vida do homem para laçar ele, para segurá-lo, para não deixar ele ser aquilo que Deus disse lá no Jardim do Éden: bênção, prosperidade, domínio, vai! Aí o pecado amarra tudo. Provérbios 5:22 diz isso: suas iniquidades vão te prender, e com as cordas do seu pecado será detido. E a última passagem que eu quero falar a respeito dos que praticam o mal, e aqui vai falar de trevas, de morte, aflição, preso em ferros, olha lá. Salmo 107, no versículo 10 ao 12 diz assim: os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, preso em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus, e haverem desprezado o conselho do Altíssimo. Olha, desprezou a palavra de Deus, se assentou em trevas e na sombra da morte, preso em aflição e em ferros, por terem se rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. É isso que nós temos visto na mídia, é isso que nós temos visto na vida dos homens. Como disse Paulo, nos últimos dias o mundo vai de mal a pior, e é isso que tem acontecido, e daqui para frente vai ficar pior. Mas que nós que estamos aqui nessa noite, que somos bem poucos perto da humanidade que existe, dos que tem aqui na nossa cidade hoje, a maioria das pessoas não querem nada com Deus, mas para nós, querido, fica essa palavra para a gente vigiar, viu? Se você diz: mas essa palavra não é comigo, olha, Deus diz assim: quem está de pé, cuide para que não caia. Então a palavra, se não é para você uma palavra para te corrigir, então que seja uma palavra de reforço nessa noite. Lembra das tuas obras, fique sempre com as primeiras obras, o primeiro amor, como você começou, com aquela paixão. Não saia desse lugar, amém? Não saia desse lugar. Se você é aquele que já saiu
do raso, que já saiu das águas que dão na canela e já está lá no meio do rio das águas da vida, do Espírito, não volte lá para a borda de novo, fique lá no meio das águas, aonde os seus pés não tocam mais no chão, aonde os seus pés não tocam mais na carne, não toca mais no mundo, mas você está num lugar onde não dá mais pé, você está à mercê da onde o Espírito Santo, para onde o Espírito Santo quer te levar, amém? A nossa vida é uma vida de entrega, e nós temos que todos os dias dizer: Espírito Santo, é mais um dia que o Senhor me dá, o Senhor é o meu melhor amigo, me leva nesse dia para onde o Senhor quiser, faça com a minha vida o que o Senhor quiser fazer, amém? E deixar Ele fazer, glória a Deus. E os que praticam o bem, querido, essa prática, mas não é uma vez na vida, uma vez na morte, todo dia é dia de praticar o bem, são aqueles que praticam a palavra de Deus. E o que essas pessoas recebem? O Deus de paz será conosco. Diz assim comigo: Deus de paz será comigo. Amém? A palavra diz em Filipenses 4:9: o que também aprendeste, que é a palavra de Deus, e recebeste e ouviste, a palavra, o Evangelho. E Paulo vai dizer: e viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Querido, as pessoas procuram, às vezes, algumas regras para ter paz. Estou falando de quem já é convertido. A palavra é bem clara: pratique o Evangelho e você vai ter paz. O Deus de paz estará convosco. Eu não sinto paz, eu não sinto Deus. Você está praticando a palavra? Você está praticando bem? Você está exercendo? Porque quando a gente faz, a gente sente uma unção tão gostosa, um lavar da água, um renovador, um renovo do Espírito em nós, quando a gente pratica a palavra, quando a gente faz o que precisa fazer. E praticar a palavra não é só fazer o bem, mas também renunciar o mal. Quando você renuncia o mal, você pratica a palavra de Deus. Eu não sei se domingo eu vou falar sobre isso, mas Adão, ele podia comer de todas as árvores que estavam no jardim, que eram milhares de árvores, né? Você imagina quanto tipo de fruto não tinha? Tinha de tudo quanto é tipo que ele pensava. E ainda tinha a árvore da vida, que Deus já tinha liberado para ele, pode comer de tudo. Deus só proibiu uma: não come do fruto do conhecimento do bem e do mal. Enquanto Adão estava comendo de todos os frutos, inclusive da árvore da vida, ele ainda não era santo, você sabia? Ele não era santo, porque ele não tinha sido confrontado com o mal. Porque o dia que ele confrontasse com a árvore do conhecimento do mal, e aí sim ele diz: não, eu não quero, ele estaria dizendo, você entendeu? Praticar o bem é comer da árvore da vida, mas também andar, praticar a palavra também é renunciar à árvore do conhecimento do bem e do mal. Querido, quando o pecado aparecer para você, não ache isso ruim, ache isso bom, porque é um motivo de você rejeitá-lo e dizer: eu sou santo, separado para Deus. E aí você vai sendo provado, e Deus diz: pois é, não é que Ele realmente me ama, não é que realmente Ele anda na minha palavra e me quer, não é que realmente Ele não quer manchar as vestes que eu lavei. Porque Deus sempre vai nos provar. Ele provou Abraão com seu filho: me traz o seu filho como sacrifício. Ele provou os homens da Bíblia todo, e vai nos provar também. Ele provou Adão, porque se não precisasse provar, por que ele ia colocar fruto do conhecimento do bem e do mal no jardim? Fala para mim. Não precisaria pôr, mas ele diz assim: o homem, ele tem que provar, ele tem que rejeitar o mal e mostrar que ele realmente me quer. Amém? A árvore estava lá, e na nossa vida sempre vai aparecendo essas árvores do fruto do conhecimento do bem e do mal. E quando praticar a palavra também é rejeitar essa árvore, dizer: a minha carne pode até querer, o mundo pode até achar bom, mas eu não quero, porque eu sou santo e meu Deus é santo. Amém? Glória a Deus. O Tiago 1,25 vai dizer que aqueles que praticam o bem e praticam a palavra é feliz em tudo aquilo que realiza, é bem-aventurado.
Tiago 1,25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, essa lei é o Evangelho, e nela persevera, olha lá, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Pastor, eu queria ser tão bem-aventurado no que eu faço e realizo. Então para de ser ouvinte e começa a ser um operoso praticante da palavra. Em tudo, querido, em tudo. Naquilo que Deus deixou nas coisas físicas, no âmbito físico, aquilo que é no âmbito espiritual, aquilo que é no âmbito do amor, dos irmãos, até daqueles que não são, pratique a palavra, para que você seja um bem-aventurado, um bem feliz em tudo aquilo que você faz. Glória a Deus. Outra coisa que a palavra garante, que nós não somos abalados, a nossa vida não rui, ela não cai, ela não afunda. Mateus 7,24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. Casa edificada sobre a rocha, que não cai, quando vem tempestade, quando vem chuva, quando vem enxurrada, e ela continua firme, é casa de quem? De quem? Ouve as minhas palavras e as pratica. Querido, as palavras de Jesus, ela tem ecoado para nós hoje, ela está aqui. É só você começar a ler os evangelhos, o Mateus vai fazer Jesus falar com você, o Marcos vai fazer Jesus falar com você, o Lucas vai fazer Jesus falar com você, e João vai fazer Jesus falar com você, narrando tudo aquilo que ele falou. Ele continua falando, mas quem tem ouvido, ouça, ouça e depois pratica. A Bíblia diz, irai e não pequeis. Aí você ira e peca, porque você pode irar, mas não pode pecar. E essa ira, ela tem que ser curta, até o pôr do sol. Não se põe o sol sobre sua ira, a ira é santa. Você se irou com alguma coisa, não conformou, amém? Mas já tem que passar isso aí, esquece. Aí a pessoa se agarra à raiva. E um dia fica remoendo, remoendo no outro dia, remoendo no terceiro, remoendo um mês, remoendo um ano, remoendo 10 anos com uma coisa. E depois fala, eu pratico a palavra de Deus, pratica nada. Longe de vós toda gritaria, a gente vive berrando para lá e para cá, vizinho fica até surdo. Querido, lê a palavra, você pensa o quê? Tem muita coisa que a gente precisa praticar que a gente não faz. Mas é muita, não é pouca não. Lê as cartas de Paulo, que ele fala para a igreja, como a igreja tem que ser, como a igreja tem que fazer. E a gente não tem feito nada. O Senhor traz essa palavra para a gente começar a meditar. Tá certo, tem que aprender. Aprender para quê? Para não fazer? Então nós temos que começar a praticar. Ah, eu sei como corre. Eu sei o que tem que fazer antes, tem que se alongar. Eu sei como respira quando correr. Eu sei tal. Mas não corre. O que adianta saber? Só a teoria de fazer Cooper, como que se faz, mas não corre nem um dia. Amém? E fica toda hora vendo vídeo de como comer, o que tem que beber, o que não tem que beber. Nossa, eu fiquei sabendo mas só come porcaria, continua comendo baconzitos, cheetos, e sei lá, tanta coisa. Bolo da Lu, não, bolo da Lu é uma benção. O bolo da Lu é ungido, viu? Porque o bolo que ela faz, Deus tira todo o açúcar, não faz mal nenhum. Eu andei comendo bastante bolo esses dias aí direto, porque ela sempre tem um na geladeira, a gente está atacando lá. Aí eu fui fazer até no meu pai faz direto aquele para diabetes, eu falei, deixa eu ver se o meu não está alto, porque eu ando comendo. Rapaz, não é que eu fui lá e só estava 80, eu falei, que glória, esse bolo aí é abençoado. Então, se você quiser comer doce, come, mas come o bolo da Lu, porque não vai fazer mal. Amém? Mas, como é que é, merchandise, né? Entendeu? Põe o telefone no vídeo aí, bolo da Lu. Mas, querido, a gente assiste tanta coisa e depois a gente não faz. Esses dias mesmo eu estava passando algumas coisas para minha esposa. Isso aqui é legal tomar, isso aqui é legal comer. Ela falou, o que adianta a gente não dar água, né?
que o doutor estava falando lá, muita enxaqueca, ela acaba indo embora se você começou a tomar água, é falta de água a enxaqueca, né? Muitos casos, né? E ela falou assim, mas que adianta, a gente não faz nada disso. E é assim que funciona no mundo espiritual, as coisas espirituais. A gente aprende. Ah, Jesus, o que faz assim? Deus se agrada que eu seja assim. Mas a gente não é. Deus não gosta de gente impaciente, mas o tempo todo a gente explode. E depois a gente lê com a maior cara de pau, o fruto aqui, ó, longanimidade, fruto do Espírito. Ô Senhor, mas não tem, não exerce ele. Porque a paciência, ela vai ser exercida no momento que você precisa exercer ela, mas a hora que você tem uma oportunidade, que as pessoas estão querendo tirar a sua paz, mas na realidade elas estão sendo instrumentos de Deus para você exercitar a sua paz. Aí o que você faz? Você não perde as estribeiras. A pessoa berra, grita, pula e fica olhando para você, você fica só assistindo ela. E não explode mais, aí você conversa como gente, né? Porque gente inteligente, gente cheia do Espírito, conversa como gente, não como bicho, né? E dá o coice, grita. Nós somos filhos de Deus e somos a imagem de Deus, não somos a imagem do jumento. Amém? O Senhor não chamou jumentos, chamou pessoas que são a sua imagem. Mas muitas vezes, queridos, é verdade isso que eu vou falar. Eu vou usar até o cão. Quem tem cão em casa, sabe, o bichinho que gosta da gente. Você pode bater nele, daqui 5 minutos ele está com o rabo banando, 5 minutos. Você acabou de bater, e ele estiver triste, você fala, vem com o papai, ele vem com o rabinho, não tem mágoa. O animal ensina para a gente não aprende, ele não tem mágoa. Está sempre de bom humor. Porque às vezes a gente chega em casa, tem dia que a mulher, a hora que você vê ela entrando na porta da sala, você fala, e hoje não dá nem para... A mulher está explodindo. Tem dia que está bem, vem já abraçando na porta, você até estranha, você fala, oxe, o que é isso, né? Aí, o cão, querido, você pode chegar 365 dias por ano, você chega do serviço, o que ele faz? Ele fica pulando, até irrita a gente. Ele ensina como ser humano, mas ele é irracional, mas ele ensina. Deus usa os animais para nos ensinar. E nós que somos racionais, eu entendi, eu penso, a gente não decide pelo bem, a gente decide pelo mal, pelo errado, tá? Então vamos aprender e praticar essa palavra. Amanhã é sexta-feira, é mais um dia que você vai acordar com uma oportunidade de praticar o bem, praticar a palavra, para você, para sua casa, para os seus amigos de trabalho, aonde você estiver, aonde você for negociar, chegue praticando a palavra, amém? A palavra, ela não pode ficar guardada no baú, a palavra precisa sair pelos nossos poros, pela nossa vida, pelos nossos membros. Eu preciso fazer a palavra se tornar ação, amém? Você está entendendo, querido? Não vão ser um Judas da vida, né? Andou 3 anos com Jesus, não aprendeu nada. Não que não aprendeu, não exercitou nada, né? Não exercitou, querida. Você está aqui todo culto, e você está andando com Jesus, mas que você não seja esse que anda, mas não faz. Agora que você tem que ser perfeito, 100% sair aqui hoje, não vai acontecer. Mas a partir de amanhã, peça ajuda ao Espírito Santo, e vai praticando o bem. Você foi chamado antes da fundação do mundo, diz lá, e agora esqueci o livro que carta que é. Antes da fundação do mundo, você foi predestinado para andar nas obras do Senhor. Efésios 2:10, lembrei. Que no 2:8 vai falar assim, que nós somos salvos pela fé e não pelas obras. Aí você fala, ai que gostoso, não preciso fazer nada. Aí no 10 vai falar assim, mas antes da fundação do mundo, Ele nos predestinou para que andássemos nas suas obras. Então, ande nas obras do Senhor. Você foi predestinado para fazer isso aqui na terra. Amém? E Deus está precisando de luz. Pessoas que sejam luz na terra. Lê comigo lá, querido. Vai lá, porque isso aqui é um pouco longuinho. Mas a gente já leu muitas vezes esse salmo, mas eu gosto dele. É um salmo meu preferido. Salmo 1. Salmo 1 fala daquele que pratica. E vem falar que o resultado aqui é que essa pessoa é uma pessoa que dá frutos. É uma pessoa que tem frutos. É uma pessoa que está sempre verde, né? Que está aí no Salmo 1:1. Olha aqui, ó.
a prática. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Isso é uma prática. O ímpio aconselha você, a pessoa do mundo aconselha você, vai lá, engana, faz que nem eu fiz assim assado, ninguém ficou sabendo e deu certo. Tem um cara aí que ele vai fazer um documento frio e não vai ter problema, você não vai ter mais problema com o seu carro. Eu conheço alguém lá dentro que vai fazer o seu documento no Detran. Quarta-feira nós estávamos na aula e o pastor Jonas lá, e a filha dele trabalha no Detran. E ele falou assim, o que a gente que vai procurar? Ele falou, minha filha trabalha no Detran. Ele falou, eu acho que se eu pedisse para ela, ela até tiraria, mas sabe quando que eu vou fazer isso? Ele disse, nunca, já tomei multa. O pastor falou, já tomei multa, eu vou lá e pago. Mas tem crente safadão que ele quer dar um jeitinho. O ímpio aconselha ele corre lá fazer. Eu sei um jeito de fazer um gato aí. Aí o gato leva para o inferno. Né? Por que você veio parar no inferno, amigo? Pergunta, você vai por causa de um gato. Mas um gato, mas não é isso que você está pensando, é outra coisa. Entendeu? Então, querido, nós temos que não andar nos conselhos dos ímpios e não deter no caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores, do santo e do santo, é bem diferente. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Está contando piada, está escarnecendo, está falando mal das coisas de Deus. Sai fora. Isso também é praticar o bem, renunciar ao mal. 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Medita para fazer. Aí vai dizer quem é ele. Quem é ele? Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz é bem sucedido. Olha aqui, querido, você quer ser uma pessoa bem sucedida, abençoada em tudo? Começa a praticar mais do que você já está praticando. Talvez você está ainda, pratica mais, busca mais, aprende mais, medita mais. Glória a Deus. Seus frutos virão e sua folhagem não vai murchar. E tudo que você vai fazer vai ser bem sucedido em nome de Jesus. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Você entendeu, querido? Amém. É isso que o Senhor quer para nossas vidas. O 1 João 2,14 vai falar assim, quem pratica o bem tem força, querido, e capacitação para vencer o inimigo, que diz assim, jovens, e é para todos nós aqui, porque nós somos jovens, amém? Perto da eternidade que a gente vai viver, a gente não é jovem, é um bebê, não é? Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Por que vence o maligno? Porque a palavra permanece. E se ela permanece, ela se torna um ato. E se ela se torna um ato, faz de você um santo, um abençoado, um consagrado, um separado de Deus. E o maligno não lhe toca. O maligno olha para uma pessoa que está falando, glória a Deus, Jeová, palavra, glória a Deus. Ele fala, ixi, eu sei quem é você, rapaz. E ele vai lá e toca. Porque o diabo não respeita teatro, querido. O diabo não é tonto, você pode fazer o teatro. As pessoas podem fazer o teatro que for, ele sabe quem é o cara. Ele sabe quem é a pessoa. Ele sabe todo o bem que a pessoa não pratica e todo o mal que ela pratica. Aqueles irmãos que foram exorcizar e expulsar lá o demônio lá. Eram 4 judeus, né? Eu te expulso em nome do Jesus que Paulo prega. Olha a confusão que ele fez. Te expulso em nome do Jesus que o Paulo prega. Mas o Jesus é do Paulo, não era deles. Porque eles não tinham nada com Jesus. O demônio olhou para ele e falou, rapaz, eu conheço Paulo. Se fosse um demônio mineiro, ele falou, uai, bichinho, eu conheço Paulinho. Conheço Jesus, mas quem são vocês? E apanharam do demônio. É claro que a gente não pratica o bem para mostrar para o diabo que nós somos bons. Nós praticamos o bem porque nós amamos o nosso Senhor.
Nós amamos os mandamentos do Senhor, e como diz a palavra, eles não são penosos para nós, não. Ele não é um fardo pesado para nós. A lei do Velho Testamento sim era, porque não havia Espírito Santo, não havia graça ainda. E as pessoas não conseguiam fazer tudo o que precisava fazer. Mas agora, na liberdade e na graça, em Cristo Jesus, a palavra para mim é uma benção, querido. Eu não preciso, que força que eu preciso fazer para amar aquela vizinha, amar aquele irmão. Não, a palavra de Deus está em mim, ela já me libertou, ela já me curou. E eu amo, eu pratico bem. Amém? Você está entendendo? A melhor campanha que a gente tem que fazer, querido, a melhor campanha é pegar a palavra de Deus. Essa é uma campanha, é uma sequência, né? Pega a palavra, leia a palavra, medite a palavra, coma da palavra, pratique a palavra. Deu 5 semanas, falta mais 2, porque normalmente é 7, né? Você entendeu? Leia, medite. Não é só ler rápido, é meditar. Que Deus, que o Senhor quer falar comigo nesse versículo, nessa vírgula, nesse pedacinho. Fala comigo, o Senhor fala com você. Depois que você entendeu, porque você lê, você tem que entender, depois meditar. Você fez tudo isso, caiu no coração, você entendeu. Eu entendi o que Deus está falando aqui. Aí o que você faz com ela? Pratique ela. Amém, querido? Glória a Deus. Eu quero repetir, para encerrar o versículo que nós lemos lá atrás. A Bíblia fala assim, Jesus vai falar e tantos outros. João fala, né? Que todo o mandamento se resume em 2. Me dá e eu quero agora. Não, sim. Qual que é? Ama a Deus acima de tudo. E também ao próximo como a ti mesmo. É tão simples, mas a gente, na prática, prova que a gente nem ama a Deus, nem ama o próximo. Mas vamos fazer isso certinho agora, amém? Começa a praticar. Eu amo a Deus porque eu tenho meu momento de devoção, de oração, de adoração. Não adianta dizer que eu amo ao Senhor, querido, se eu vou falar com Ele só no dia que tem culto. Eu amo a Deus quando eu renuncio mal, eu amo a Deus quando eu pratico sua palavra, e tantas coisas. E o próximo é a mesma coisa. Eu amo o próximo quando eu perdoo, quando eu vejo ele com necessidade e diz, irmão, estou aqui para ajudar você. E mesmo que ele não é seu irmão de igreja, pode chamar ele de irmão, vai lá, querido, dá um carinho para ele, diz, irmão, o que você está precisando aí? Entendeu? E a gente pratica toda a lei de Deus, olha que fácil. Deus e o próximo. Amém? Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, nela persevera, querido, persevera, viu? Não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que ele realizar. Por isso que José foi bem-aventurado. Por isso que Abraão foi bem-aventurado. Ele não tinha uma Bíblia, sabe? Deus não apareceu e falou para ele, Abraão, estou dando uma Bíblia para você. Sai com a sua família aí, vai para o lugar que eu vou mostrar e vai lendo minha palavra. Não, querido, ele não tinha. Nós temos, graças a Deus. Temos toda, desde a criação até Jesus. E ali ainda o futuro que está chegando próximo, a volta de Cristo, que vai reinar sobre a terra e vai reinar para sempre. Está tudo aqui na nossa mão. Mas Abraão apenas ouviu, creu e praticou. Pensou se Abraão dizer, Senhor, eu ouvi que o Senhor está falando, e ele não saísse de Ur. E muitas vezes a palavra vai exigir de nós coisas que nós precisamos dar um passo de fé. Ele não sabia para onde ia, mas ele disse, é Deus que falou, eu vou fazer. Que coisa idiota, eu tenho um inimigo, e eu tenho que amá-lo, e eu tenho que levar comida para ele, a Bíblia diz, Paulo diz que isso seria brasa na cabeça dele. Um vizinho que às vezes quer te queimar, um vizinho que às vezes falou mal de você, aí um dia, querido, ele, quando se souber que ele perdeu o emprego, não tem o que comer, e está na miséria, não diz assim, glória, não faça isso, mas diz, Senhor, que oportunidade de abençoá-lo, que oportunidade de mostrar que o Senhor é um Deus de misericórdia na minha vida e também na dele agora. Aí você vai lá, querido, bate na porta
e aparece com uma compra e diz: ô seu fulano, eu vim trazer uma compra para o senhor. Querido, isso vai quebrar toda a ira dele com você, vai quebrar tudo aquilo que ele tinha de raiva com você. Isso é praticar a palavra, porque na hora que surgir a oportunidade, a gente tem a oportunidade para dizer: bem feito. Eu falei que Deus pesa a mão, eu falei, não falei que Deus ia pesar. Não é assim que funciona. Amém? A gente sabe que Deus pesa sim, mas não é desse jeito que funciona para nós. Nós temos que ir lá e abençoá-lo. O evangelho não é fácil, querido. Se você ler o Sermão da Montanha, Jesus vai no Mateus capítulo 5 até o 7, são 2 capítulos. Eu tenho certeza que a gente não consegue fazer a maioria das coisas que está ali, porque é tudo coisa difícil. Mas com o Espírito Santo fica fácil. Com temor no coração fica fácil. E dizer: eu sei que não é fácil humanamente, mas eu vou fazer porque eu sou homem de Deus. Deus está comigo. Amém. Mas humanamente falando humanamente, quem está na carne, quem não está no Espírito, é difícil. Lê lá o Sermão da Montanha, você vai ver. Você é bem-aventurado se é perseguido por causa do Evangelho. Eu ser perseguido. Mas por causa do Evangelho você é bem-aventurado. Se alguém pedir a túnica, dá a capa. Querido, vai lendo lá para você. Jesus deixou bem claro: esse é meu Evangelho. Tome sua cruz. Mas eu vou dizer uma coisa para você: isso traz um peso de glória na nossa vida. Isso traz galardão na nossa vida. Isso traz perfume de Cristo em nossa vida. E isso, por incrível que pareça, vai abrindo os caminhos para nós. Nós vamos colocando as mãos nas coisas e elas vão fluindo. Josué, Deus disse para ele: Josué e Caleb foram os únicos que saíram do Egito e chegaram na terra prometida. Porque os outros andaram 40 anos e morreram. Eles chegaram velhinho, mas estavam na força ainda. Com 85 anos, Caleb estava falando: olha, a mesma força que eu tinha no deserto, 40, eu tenho agora para conquistar a terra. Me dá a terra, Senhor. E quem levou aquele homem com 85 anos com força de guerrear? Porque era um homem que obedecia a palavra. Josué obedecia a palavra. Foram espiar a terra e só os 2 disseram: nós confiamos no Senhor, confiamos na palavra do Senhor e queremos praticar o que Ele diz, entrar lá e conquistar a terra. Mas os outros não quiseram, andaram 40 anos e só os 2 entraram com uma nova geração. Deus diz no capítulo 1 para Josué: medita na palavra de dia e de noite, e não desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque farás esse povo herdar essa terra. Pratica essa palavra, ande nessa palavra, porque prosperarás em tudo que você fizer. E hoje as pessoas ficam inventando campanhas para prosperar. É muito fácil, obedece a palavra do Senhor. Deuteronômio 28 não mudou ainda até hoje. Coloco bênção e maldição diante de vocês, coloco vida e morte. A bênção é: obedece minha palavra, meus estatutos, meus mandamentos. Você entrará e sairá seguro, plantará e colherá. E vai falando um monte de coisas de quem obedece a palavra do Senhor. E diz que você não precisa procurar fazer campanha. Diz: as bênçãos te alcançarão. De repente ela tromba com você. Você está ajudando, você está fazendo, você está amando, você está aí no Evangelho, praticando. De repente a bênção tromba com você. Você leva até um susto. Você fala: opa, Senhor, o que é isso? Salmo 126. Semeia com lágrimas. Você pode ter certeza, vai colher os seus feixes com alegria. Eu não sei se você está no tempo de semear com lágrimas, mas semeia com lágrimas, sem problema. Sem problema nenhum. Estamos com o Senhor. Não arreto. Estamos aí. E vai aí no Evangelho, vai andando na palavra, vai praticando. Daqui a pouco o Senhor diz: eita, para aí, agora não é tempo mais de semear, agora eu quero que você colhe o que você já plantou. Aí você volta colhendo. E eu vou dizer uma coisa: não desanima, quanto mais longo é a plantação, quanto mais longo é tempo de chorar e plantar, muito mais você vai colher. Glória a Deus, querido. Amém. Vamos nos colocar em pé.